Olá pessoal, na aula passada nós abordamos o artigo 135 que tratava da omissão de socorro. Superada essa fase do 135, nós passamos então ao estudo do artigo 135A. Esse artigo 135A, como vocês podem perceber aí, essa letrinha que foi colocada ao artigo, é obviamente porque foi uma introdução a posteriori no nosso Código Penal, que foi feito pela Lei 12.653 de 2012. E o que está sendo tipificado aqui nesse artigo 135A? Que tipo de comportamento está sendo incriminado aqui? O tipo penal ele se refere ao condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial. Então, o tipo penal descreve que é exigir cheque e caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E o parágrafo único traz aí a hipótese de causa de aumento de pena, de majorante, portanto, quando a pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta morte. Bom, então vejam, aqui é como se fosse uma forma especial de omissão de socorro. Muito frequente e obviamente que passou a ser tipificado esse comportamento por conta, obviamente, de práticas que eram recorrentes no mundo dos fatos, né, em que se negava o atendimento à pessoa, exigindo-se algum tipo de garantia para que ela fosse atendida numa situação de emergência, ou que preenchesse formulários ou papéis para que se fizesse esse tipo de atendimento. Bom, já havia antes disposições legais em outros ramos do direito para reprimirem esse tipo de comportamento. O Código de Defesa do Consumidor considera isso prática abusiva, o Código Civil prevê que existe uma hipótese de estado de perigo, que é uma hipótese de vício de consentimento que pode gerar anulabilidade desse ato que foi praticado pela pessoa, que nessa situação de perigo à sua vida, à sua saúde ali, acaba assumindo uma obrigação excessivamente onerosa para si mesma. E havia resolução, inclusive, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, vedando esse tipo de comportamento, não é isso? Mas não era o suficiente, por isso invocou-se aí a aplicação do direito penal. Nós sabemos que o direito penal é a última ratio, não é isso? A última razão, ele não deve ser vulgarizado, seria a última trincheira de proteção do bem jurídico. E aí, como determinadas proibições, vedações e punições possíveis de serem aplicadas no âmbito administrativo, no âmbito civil, não eram suficientes, trouxe aqui a proteção do direito penal com a incriminação deste comportamento. Tá? Então, sujeitos desse crime quem são? Vou passar ele de forma bem rápida, que não é um crime muito comum de ser visto em provas aqui de OAB ou de concurso público. São os administradores ou funcionários do hospital que tem essa função lá de recepcionar a pessoa que está sendo atendida num atendimento hospitalar emergencial. Então essa pessoa que vai ser o sujeito ativo desse crime, tá? Quando ela faz essa exigência como condição para que essa pessoa seja atendida nessa situação de emergência. Só lembrando que a situação de atendimento de emergência é aquela que há um risco imediato à saúde e à vida da pessoa e que ela precisa normalmente ser submetida a algum tipo de intervenção médica, normalmente alguma intervenção cirúrgica, tá certo? Para que ela possa assegurar a sua sobrevivência ou pelo menos que tenha um mínimo de danos à sua saúde ali no caso de ser atendida. A vítima é a pessoa em estado de emergência, ok, gente? Então são esses aí os sujeitos ativo e passivo deste crime. A conduta é justamente negar esse atendimento emergencial, exigindo desse paciente ou de seus familiares que prestem essa caução, prestem essa garantia de atendimento ou que preencha formulários administrativos para que se dê esse atendimento emergencial. Então, nada muito complexo de se compreender aqui nesse caso. Aqui a gente está se aproveitando, né, de momento de extrema fragilidade emocional das pessoas ali, ou do paciente ou de seus familiares, quando esse paciente às vezes não está em condições de expressar a sua vontade, e os seus familiares ali, ou alguém que está atendendo ou levando essa pessoa para o atendimento, é submetida a esse constrangimento, não é isso? Como uma condição para que ela preste essa caução, algum tipo de garantia de pagamento ou preencha algum tipo de formulário administrativo a despeito da condição daquela pessoa estar ali em risco iminente de morte.
Tá certo? Então, basicamente, é isso aqui. A forma é dolosa, obviamente, que exige-se aqui que haja dolo do agente para esse comportamento. O crime não admite a forma culposa. Tá? Existe a majorante aí do aumento da pena em dobro em caso de resultar lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta morte. Aqui nós temos uma majorante aqui, essas hipóteses majorantes de causas de aumento, de o dobro e o triplo, respectivamente, se houver lesão grave ou se houver morte, que são majorantes préter-dolosas. Obviamente que não pode ter sido doloso esse resultado lesão corporal grave ou esse resultado morte. A gente não pode ter querido ou assumido o risco de produzir esse resultado lesão grave ou morte. Se o agente agiu com dolo em relação a esses resultados mais graves, como a lesão grave e a morte, se ele quis ou assumiu o risco desse resultado, ele vai responder pelo crime de lesão corporal grave ou de homicídio, ok? Então, esses resultados são a título de culpa, porque já sabemos o que é préter-dolo. Quem ainda está tendo dificuldade em compreender o significado do que é um crime préter-doloso, eu sugiro que vá lá no Direito Penal 1 e estude novamente que o crime préter-doloso é aquele em que o agente age com dolo na conduta inicial e ocorre um resultado mais grave a título de culpa, um resultado que ele não quis e nem assumiu o risco, mas que era previsível e que ele deixou de tomar um dever de cuidado para que esse resultado acontecesse. A ação penal é pública incondicionada, ok? Então encerramos aqui o 135A, passamos ao estudo do artigo 136, sem mais delongas, para a gente tentar trabalhar aqui até o 137, tá? O 136 trata do crime de maus tratos. Então vamos lá, vamos ver o que é o crime de maus tratos. Bastante interessante esse tipo penal, eu gosto de trabalhar com ele, porque ele nos permite fazer uma análise de várias classificações que a doutrina traz a respeito de determinados crimes. E eu vou falar cada uma delas aqui quando se trata do crime de maus tratos. Mas vamos antes fazer a leitura da conduta que está sendo incriminada aqui no artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua guarda, pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. A pena de detenção de 2 meses a 1 ano, ou multa, portanto, um crime de menor potencial ofensivo. Parágrafo 1º diz que se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º, se resulta morte, reclusão de 4 a 12. E o parágrafo 3º vai dizer que aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Então vamos lá. O que é importante nós falarmos aqui? Em primeiro lugar, o objeto jurídico, a objetividade jurídica. Que bem jurídico esse delito pretende tutelar, pretende proteger? É a vida, a incolumidade, a saúde das pessoas, não é? Que pessoas? Aquela pessoa que está sob educação, ensino, tratamento ou custódia, né? Que está sob a guarda, autoridade ou vigilância do agente. Tá certo? Vamos já entrar nesse aspecto do sujeito ativo e passivo, mas só dando uma pincelada antes aqui para vocês. Vejam que esse crime de maus tratos, ele está incriminando justamente o comportamento do agente que está atuando numa função em que ele tem a guarda, autoridade, vigilância sobre alguém, e ele abusa dos meios empregados nisso. Tá? Então aqui é o abuso no exercício desse poder dessa pessoa para fins de ensino, tratamento, custódia, educação. A pessoa querendo educar, querendo ensinar, tratar ou custodiar alguém, acaba exacerbando, se excedendo nesse poder de exercer essas atividades. Certo? Então vamos lá. O sujeito ativo desse crime é um crime próprio. Então vamos lá. A primeira conceituação aqui, com relação ao sujeito ativo e sujeito passivo, ele vai ser próprio. Porque não é qualquer pessoa que vai ser sujeito ativo, não é qualquer pessoa que pode ser sujeito passivo desse crime. Sujeito ativo é somente aquela pessoa que tenha autoridade, guarda ou vigilância em relação à vítima. Seja por uma relação de direito privado, seja por uma relação de direito público. Certo? Então, não importa essa relação, eu posso ser o empregador da pessoa, uma relação de direito privado, eu posso ser o carcereiro sobre o preso, relação de direito público. Então vejam que essa pessoa, necessariamente, para ser sujeito ativo desse crime, tem que ter uma condição
uma qualidade especial. Essa qualidade especial é ter autoridade, a guarda ou vigilância, esse poder de guarda, autoridade ou vigilância sobre a vítima. E o sujeito passivo é essa pessoa que está sob o poder disciplinar do agente. Então a vítima só pode ser alguém que está sob a autoridade, guarda, vigilância, sob o tratamento do agente. Então somente essas pessoas que vão figurar, são sujeitos à disciplina, ao poder disciplinar desse agente, desse sujeito que é a pessoa que tem autoridade, guarda ou vigilância. Então a gente pode pensar em algumas hipóteses. Uma babá quando está cuidando de uma criança, um cuidador de idoso, um enfermeiro em relação ao paciente, médico em relação ao paciente, um professor em relação a alunos de pequena idade. Não posso falar isso de professor em relação a alunos adultos, por exemplo, eu na faculdade com relação a vocês, não poderia ser sujeito ativo desse crime, porque vocês não estão sob a minha autoridade, guarda ou vigilância. Tá? Estão ali para fins de educação, mas não estão sujeitos à minha autoridade disciplinar nesse aspecto. Mas se estivermos falando de um professor com relação a alunos menores, tá? Digamos que a professora abusando dos meios de correção, de disciplina, coloca a criança lá de joelho em cima do milho. Eu lembro, essas coisas variam em razão do tempo, né? O tempo e nos lugares. Eu lembro quando eu era criança na escola, eu estudei em colégio de freira, no ensino fundamental, no ensino primário, como se dizia à época, e tinha ali cerca de 7, 8 anos de idade, e as professoras davam reguada na gente. Batiam, davam reguada, davam puxão de orelha, davam beliscão. Hoje esse comportamento é intolerável, é inaceitável, não é isso? Hoje questiona-se mesmo o poder do pai e da mãe sobre os filhos. Né? E aqui esse crime de maus tratos trata disso. Né? A lei da palmada, será que o pai tem poder de correção sobre os filhos? Até que ponto ele pode exercer esse poder de corrigir o filho? Né? De forma moderada? Pode agredir fisicamente? Castigos físicos são tolerados? Então isso vai depender da sociedade, depende da época, depende do lugar. Né? Hoje, de certo modo, no Brasil, há uma certa tolerância aos castigos, às palmadas, a um castigo físico, uma surra que se dá num filho ali de forma moderada, as pessoas toleram no direito brasileiro. Mas há movimentos no sentido de que isso seria prejudicial, que poderia caracterizar o crime de maus tratos. Ninguém nega que uma chinelada, uma palmada no bumbum da criança ali de 5, 6 anos de idade pode servir para corrigir determinados desvirtuamentos, determinados hábitos, mas todo mundo concorda que se eu pegar e bater de barra de ferro numa criança seria algo totalmente imoderado, não é isso? Então vejam que isso aqui vai exigir um juízo de valoração. Um juízo de valoração no caso concreto, porque nós vamos ver que existem palavras aqui, elementos normativos que estão inseridos no tipo penal, que vão nos exigir um esforço ali em realizar um juízo de valoração. Certo? Nós vamos ver mais adiante no momento oportuno. Então falamos do sujeito ativo, sujeito passivo, a conduta é infligir esses maus tratos, né? Tratar a pessoa com violência, bater, maltratar, espancar, açoitar, mutilar, a obrigar essa pessoa a se submeter a condições desconfortáveis, insuportáveis, dolorosas. Então isso seria a conduta, tanto ativa como omissiva. Tanto conduta comissiva de fazer alguma coisa, como por exemplo bater, dar chinelada, dar palmada, beliscar, surrar, açoitar, como até mesmo omissão. Nós vamos ver em alguns casos como privar de alimentos, privar de cuidados indispensáveis, deixar de prover meios necessários à sua higiene pessoal. Então vemos que pode ser também cometido na modalidade omissiva, por omissão desse agente. Então quais são as formas? Esse crime ele é um crime vinculado, a execução dele é vinculada. O tipo penal vem dizendo de que forma o agente vai infligir esses maus tratos. Não é de forma livre, não é de forma aberta. Ele diz exatamente quais são os meios empregados, quais são as formas de execução para infligir esses maus tratos. Primeira delas, privação de alimentos ou de cuidados indispensáveis. Ou seja, deixar de prover alimentos para a pessoa, para que ela se alimente, para que ela se nutra, ou privar de cuidados indispensáveis, como por exemplo, relacionado à sua higiene, e outras situações que são indispensáveis à própria sobrevivência, à saúde da pessoa. E vejam, são aquelas expressões que eu falei para vocês que constituem elementos que são normativos do tipo penal. Elementos normativos do tipo penal são aquelas palavrinhas que exigem um juízo de valoração cultural, moral, científico. Então, por exemplo, o que seria cuidados indispensáveis? Cuidados indispensáveis vai depender do caso concreto, tá certo? Pode ser que sujeitar uma pessoa
a ficar sem tomar banho durante tanto tempo, dormir no chão duro em vez de comprar uma cama porque o pai é suvina, poderiam ser cuidados indispensáveis, não é isso? Prover remédios para que a pessoa trate algum tipo de doença, algum tipo de ferimento, seriam cuidados indispensáveis. Então tem que se aferir no caso concreto em que consistem esses cuidados indispensáveis. Qual é a outra forma que vincula aqui o tipo penal também como uma forma de execução? Primeira hipótese, então, privação de alimentos ou cuidados indispensáveis. A outra hipótese, sujeição a trabalho excessivo ou inadequado. Mais uma vez, esses elementos normativos do tipo penal. O que seria um trabalho excessivo, inadequado? Eu vou levar em consideração que tipo de trabalho é, que pessoa que está exercendo esse trabalho. Um trabalho pode ser excessivo, pode ser inadequado para uma mulher e pode não ser para um homem. Pode não ser excessivo e inadequado para uma pessoa de idade de 30 anos, um jovem adulto, como pode ser excessivo se for para uma pessoa idosa, uma pessoa doente, uma mulher grávida. Então tem que ver a qualidade da vítima para saber se esse trabalho é um trabalho excessivo ou inadequado. Ou seja, esse trabalho é sobre-humano, ele é desumano. Então ele ofende, exige demais das condições físicas, das qualidades físicas ou psíquicas daquela pessoa que está desempenhando esse trabalho. Então isso seria sujeitar a trabalho excessivo ou inadequado. Abuso do meio corretivo ou disciplinar, ou seja, abusando do meio de correção e de disciplina. Então, mais uma vez aqui, esse abuso do meio de correção e de disciplina, que vai ser empregado pelo agente em relação à vítima, tem que ser visto no caso concreto. Aí falei para vocês, ninguém nega que às vezes dá uma palmada na bunda, na perna de uma criança que aprontou alguma travessura ali ou está se comportando de forma indevida, seria algo moderado. Mas se fosse botar uma moeda quente na mão e mandar fechar, se for dar uma surra lá com um pedaço de pau e deixar cheio de marcas pelo corpo, hematomas, dar chute, soco, já passamos num nível intolerável. Então tem que ver o senso mediano da coletividade. O que uma pessoa de senso mediano consideraria como abusivo naquele caso concreto, como meio de correção ou disciplina. Até mencionei para vocês que em escolas antigamente de freira, se batia na criança, se puxava a orelha, se botava de castigo de frente para a parede, se colocava de castigo de joelho no milho, e naquela época era tolerada. Hoje esse comportamento já não seria tolerado. Tá? Então isso entra nesse assunto do abuso do meio de correção, até que ponto nós vamos ter que encontrar em determinada sociedade, em determinado lugar, em determinada época para saber exatamente distinguir, extrair, ou fazer o juízo de valor desses elementos normativos aqui, abuso de meio corretivo ou disciplinar. Então o caso concreto que vai dizer e no final das contas quem vai dar a palavra final a respeito disso vai ser o juiz que está apreciando o caso. E aí vejo que nesse caso o juiz pode ter compreensões pessoais, formações religiosas, morais próprias, familiares dele, que não tem como dissociar o juiz do caso concreto. Ele vai externar isso na hora. Tá? Então é muito provável que isso aconteça, obviamente porque esse juízo de valoração é feito pela cabeça do juiz. A interpretação desses elementos normativos aqui do tipo penal são da cabeça do julgador. Perfeito. Pessoal, não confundamos aqui esse crime com o crime de tortura. Aqui o dolo do agente, ele quer maltratar a vítima expondo a perigo à saúde, à integridade física, psíquica dessa vítima. Ele não quer... O dolo é bem diferente para o crime de tortura. Vocês vão estudar no próximo semestre, em Direito Penal 4, com o professor, o crime da lei de tortura, Lei 9.455 de 97. Na lei de tortura, o dolo do agente é provocar intenso sofrimento físico ou mental na vítima, tá? Para obter uma informação, obter uma omissão ou ação de natureza criminosa, etc. Ele tem então a finalidade de causar intenso sofrimento físico ou mental na vítima. Então, aqui nesse caso do nosso crime de maus tratos, não é essa a finalidade do agente. Ele não age com um dolo especial de causar intenso sofrimento físico ou mental. Ele só age com dolo de maltratar porque ele está excedendo-se nos meios de correção, dos meios colocados à disposição para fins de educação, de tratamento, de custódia, de guarda daquela pessoa. Então isso abusa, ele vai além daqueles meios que seriam legítimos, que seriam legais. E ele acaba extrapolando os limites disso, expondo a pessoa a um perigo, à sua integridade física e à sua saúde. Então o crime é doloso, tá? O dolo, como nós falamos, é um dolo de
infligir maus tratos à vítima, expondo essa vítima a perigo de lesão, a sua saúde, a sua integridade física e psíquica, não é isso? O crime se consuma a partir do momento que o agente cria um perigo real, de risco à sua integridade física e psíquica. Muito bem. Aí como temos aqui também as qualificadoras. Então, as qualificadoras lá do resultado de lesão grave ou morte, né? Temos também aqui nesse caso é préter doloso, tá? Eu vou dar uma alongada, essa aula vai ser um pouquinho maior porque eu vou tratar do crime de rixa logo em seguida, mas eu espero que não passe de 30 minutos, ok, gente? Então vejam, esse crime também ele se qualifica quando há um resultado morte ou um resultado lesão corporal. Em ambas as hipóteses, crime qualificadora préter dolosa, já sabemos o que é isso. Então o agente ele quer infligir maus tratos, ele abusa dos meios de correção e disciplina, ele impõe trabalho inadequado ou excessivo, ele priva de alimentos ou cuidados indispensáveis, mas ele não quer provocar lesão grave, ele não quer provocar resultado morte e nem mesmo assume o risco de produzir esse resultado morte ou lesão corporal. Mas esses resultados acontecem por uma culpa, por uma conduta culposa, que era previsível que pudesse acontecer e o agente não fez essa previsão. E nesse caso haverá a incidência da qualificadora. Tá certo? Vou citar um exemplozinho para fechar aqui essa parte dos crimes de maus tratos. Colegas meus da Polícia Militar, da minha turma, na época que eram capitães, hoje meus colegas de turma da Polícia Militar de Rondônia, quando eu fui oficial da PM, saí ainda como tenente, eles são todos coronéis já. E à época eles eram capitães, 2 colegas de turma, e eles estavam com uma turma de formação, um curso de formação de soldados. E pegaram esse curso de formação de soldados, levaram para fazer um treinamento de tiro, e não tendo abafadores, protetores auriculares para que todos fizessem tiro, assim mesmo fizeram sem proteção auricular. Resultado disso, vários alunos do curso de formação de soldados ficaram com déficit auditivo, tiveram perda da audição, parcial da audição. Fizeram audiometria, comprovaram, tá aqui. Eu entrei, apresentei o exame de audiometria quando eu entrei na Polícia Militar. Durante o curso de formação houve esse episódio, tá aqui eu fiz o exame depois, tá aqui a perda auditiva comprovada no laudo médico, que eu tive perda auditiva em razão desses tiros que eu fui fazer nesse treinamento, sem a proteção auricular, e foram os oficiais que estavam conduzindo a sessão de tiro, a instrução de tiro, que me obrigaram. Então veja, nós temos aí uma situação em que a pessoa lá expôs, o instrutor, não é isso? O comandante lá que estava coordenando a instrução, expôs a perigo a saúde da pessoa que estava sob a sua autoridade, ou seja, a pessoa está numa situação de hierarquia e disciplina dentro de uma formação policial militar. Então estavam sob a autoridade daquele instrutor, para fim de educação. Né? Para fim de educação, ou seja, estava ensino, educação, ou seja, estava aprendendo numa instrução, num curso de formação de soldado da Polícia Militar. E acabou resultando lesão corporal de natureza grave. Lembre-se lá, a diminuição, a redução da capacidade ali, que é a debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então resultou em debilidade de um sentido, a audição, porque eles tiveram uma perda da audição, ainda que parcial, debilidade. Então veja, em tese teria aí maus tratos, em que houve o resultado de lesão corporal de natureza grave, ou seja, maus tratos qualificado pela lesão grave. Se visse na situação concreta que essas pessoas que conduziram a instrução fizeram isso propositadamente, querendo, acho difícil a hipótese de um dolo direto, né, querer levar a pessoa para que elas fiquem surdas, tenham perda da audição ali, ninguém é louco, mas pelo menos assumindo o risco, ou seja, o dolo eventual. A pessoa fez a previsão de que fazendo o tiro sem protetor auricular, viesse a ter esse resultado, lesão corporal de natureza grave, debilidade da função audição. E assumindo, ou seja, não se importando, aceitando esse resultado, eu falaria do crime de lesão corporal de natureza grave e não do crime de maus tratos qualificado pela lesão grave. Estão entendendo a diferença? No caso eu vejo que houve culpa. Aparentemente houve culpa, ou seja, não fizeram a previsão daquilo que era previsível. Agiram com dolo de expor uma situação de perigo, infligir maus tratos ali, expondo ali ao disparo dos estampidos, dos tiros, sem a proteção auricular, mas não querendo diretamente o resultado de lesão grave ou não assumindo esse resultado de lesão grave, esse resultado não sendo indiferente. Ou seja, agiram com culpa, porque é um resultado previsível. É previsível para qualquer pessoa de senso médio que alguém numa aula de tiro, suportando vários tiros ali perto do ouvido, aquilo ali venha causar um dano à audição. E aí
ocorreu esse resultado. Então eu vejo mais que esse comportamento se amolda a maus tratos qualificado pelo resultado lesão grave. Só para a gente fechar aqui o exemplo e explicar melhor essa coisa do crime préter-doloso, da qualificadora do maus tratos e quando isso deixa de ser o maus tratos qualificados e passa a ser a lesão corporal de natureza grave. Não sei o desfecho, depois eu vou perguntar exatamente o que deu isso aí. Acho que foram absolvidos ou considerado lesão corporal culposa, eu não me lembro exatamente como é que se deu o desfecho desse processo judicial na auditoria militar, né, no juízo militar ali, porque responderam pelo Código Penal Militar, que existe também essa figura do maus tratos lá. Mas vamos lá, passando para rixa. Então vamos lá, rixa é bem interessante aqui, vou tentar agilizar aqui para a gente não passar de 30 minutos. Primeiro lugar, pessoal, rixa não é, esqueçam aquele conceito vulgar que existe por aí no Jornal Nacional, nos programas policiais da vida, que falam que rixa é como se fosse aquele desentendimento, aquela briga que as pessoas tinham, fulano tinha uma rixa com outro, ou seja, tinham uma predisposição a brigar, tinha um desentendimento anterior. Não, aqui o conceito é diferente. Rixa, vamos lá, o artigo 137 fala participar de rixa, salvo para separar os contendores. Pena de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Vamos lá, então aqui o Código Penal não diz o que é rixa, então coube a doutrina fazer a descrição, a definição do que seria rixa. Então basicamente seria a rixa para a doutrina quando há aquela briga generalizada em que há pelo menos 3 pessoas e ninguém está do lado de ninguém, não há grupos rivais. São pessoas que brigam entre si, cada um por si e Deus por todos, ou Deus contra todos, eu não sei. Mas são no mínimo 3 pessoas. Para que haja isso, se houver 2 pessoas brigando entre si, não vamos falar de rixas, vamos falar de uma contravenção penal chamada de vias de fato. Se houver lesão corporal, vamos falar do crime de lesão corporal, ser a dolo do agente produzir lesão corporal no outro. Então 2 pessoas, eu nunca vou falar de rixa, eu vou falar de vias de fato, contravenção penal, mera contravenção penal, ou eu falo de lesão corporal, se resultar lesão corporal. 3 pessoas, depende. Se eu tiver 2 contra 1, eu não vou falar de rixa também, porque eu tenho 2 grupos distintos e identificáveis. Agora, se eu falo de 3, em que cada um briga por si, um contra todos e todos contra um, aí eu estou falando de rixa. E pode ser 3, 4, 5, 6, várias pessoas, tá certo? Aí você me pergunta, professor, torcida de futebol. Pessoal, torcida de futebol tem grupos distintos. Eu tenho a torcida do Flamengo brigando contra a torcida do Vasco. Eu tenho a torcida do Corinthians brigando com a torcida do Palmeiras. Não é nesse contexto. Nós estamos falando de contexto que as pessoas brigam entre si. Aquela pancadaria que ninguém sabe de onde começou. Não é isso? Então, isso seria o crime de rixa. Por isso que ele visa proteger aqui a ordem e a paz pública. É um crime que expõe uma situação de perigo, não só os rixentos, os briguentos, ou chamados contendores, que é aqueles que estão na contenda brigando, como também as pessoas que estão próximas. Porque está arremessando garrafa, cadeirada, né? Torta no rosto. Né? Então, nesse caso, há um perigo, há uma exposição. Veja que estamos tratando ainda dos crimes de exposição a perigo. Então, nesse caso, eu tenho uma situação de crime em que há uma exposição a perigo. Vamos correr aqui. Sujeito ativo e passivo aqui é interessante porque a pessoa vai ser sujeito ativo e vai ser sujeito passivo também. Ele é sujeito ativo em relação a outra e aquela outra pessoa é sujeito ativo em relação a ela. E ela vai ser vítima do comportamento do outro e ela vai ser autora do comportamento dela contra a outra vítima. E todos os rixentos, os briguentos, eles vão ser autor e vítima do crime. Então a conduta é tomar parte, fazer parte dessa briga, desse tumulto, certo? Então há um dolo de perigo, há um dolo de expor a perigo as pessoas que participam da rixa. Ela se consuma no momento em que há uma efetiva troca de agressões entre essas pessoas. Não precisa ter contato físico, pode ser inclusive à distância com arremesso de objetos, como eu falei. Garrafa, copo, cadeira. Tá? E existe a qualificadora, vamos lá. A qualificadora vai dizer que se ocorrer morte ou lesão corporal grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Resumindo aqui o que a doutrina fala a respeito, qual foi a teoria adotada no nosso Código Penal com relação a essa qualificadora da rixa. Todos respondem só pelo fato de participar da rixa. Se alguém desses que participaram da rixa ficou com lesão corporal de natureza grave ou resultado morte, todos que participaram da rixa respondem por esse resultado qualificado, inclusive aquele que sofreu a lesão corporal grave. Obviamente que não a morte, mas aquele, inclusive, que sofreu lesão corporal de natureza grave também responde por essa qualificadora. Agora, se foi possível identificar quem produziu aquele resultado lesão grave ou aquele resultado morte, essa pessoa, além de responder pela qualificadora do resultado lesão grave ou morte,
essa pessoa também vai responder pela lesão grave ou o crime de homicídio. Perfeito, então? Ok, basicamente é isso, crime de ação pública incondicionada. E aqui nós concluímos nossa matéria de hoje. Deixamos para a próxima aula a gente ingressar no assunto crimes contra a honra. Aí também vai dar o que falar, vai dar o que render. Bastante conteúdo. Então para a aula de hoje já chega, eu acho que já tem um material bastante acumulado para vocês. Eu acho que na nossa aula a gente fica só com essa parte. Amanhã eu começo a gravar então os crimes contra a honra para vocês, tá bom? Obrigado a todos, uma boa noite.